habitem nelas, plantem jardim e comam o seu fruto. Versículo 6. Casem-se e tenham filhos e filhas. Tomai mulheres para os vossos filhos, casem os vossos filhos e as vossas filhas, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e segundo o Senhor, não diminuem. Versículo 7. Procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar, e orai por elas ao Senhor, porque é na sua paz que vos tereis paz. Versículo 8. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsadamente em meu nome, e eu não os enviei, diz o Senhor. Versículo 10. Porque assim diz o Senhor: certamente que, passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. E agora, versículo 11 a 14, para fechar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz, não para o mal, mas para vos dar o fim que vocês esperam. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes de todo o coração. E eu, concluindo o versículo 14, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar aos vossos cativos. Quem congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Até aqui. Até aqui. Muito obrigado, Jesus, pela sua santa e bendita palavra. Oh, Senhor, nos ajude agora, para que nós possamos fazer a compreensão desse texto. O que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Muito bem. Meus irmãos, é difícil a gente tomar decisões em horas incertas, numa época incerta. É difícil a gente manter o otimismo e o entusiasmo e a paixão, a chama acesa, quando nós não sabemos qual será o nosso destino e qual será o nosso próximo passo, não é verdade? Pense aqui comigo. O mundo saiu de uma epidemia há mais ou menos 2 a 3 anos atrás, que paralisou a economia mundial por um tempo, além de ceifar a vida de milhões de pessoas em todo o mundo. Ou seja, a gente sai de uma epidemia que se foi, e quando parece que a vida estava voltando a nível mundial à sua normalidade, a economia dando sinais de recuperar o seu crescimento, o mundo então começa a viver uma guerra. Rússia e Ucrânia entram numa guerra, passam a protagonizar uma guerra,
regida neste ano por Israel e um grupo denominado Hamas, que governa Gaza, a Palestina. Felizmente, meus irmãos, até o momento, esses dois conflitos, Rússia e Ucrânia, Israel e Hamas na Palestina, são conflitos isolados entre essas nações. Mas interessante que o mundo já passa novamente, pós-pandemia, a sentir os efeitos dessa guerra. Porque você pode perceber que há um aumento considerável no preço dos alimentos. Nós podemos perceber um reajuste entre 20%, 30%, 40% dos alimentos nas prateleiras dos mercados. Qualquer pessoa percebe isso. Então, talvez a pergunta ao fechar esse ano, minha e sua, é: quais serão as próximas notícias para 2024? Quais serão os próximos rumos deste mundo? Talvez essa seja a pergunta de todos nós nessa virada do ano. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Tenha a certeza disso nessa tarde, que ao analisarmos as Escrituras, a gente vai perceber que era para ser do jeito que está sendo. Nós, eu e você, estamos vivendo aquilo que nós tínhamos que viver. E eu e você, este mundo, está exatamente aonde tinha que estar. Mas você precisa sair daqui hoje com a certeza e com a convicção que Deus, independente das circunstâncias e da realidade deste mundo, estará sempre conosco, onde eu e você estivermos, mesmo que seja numa época de dúvida e de incertezas. Vamos ao texto bíblico que eu propus para você nessa tarde. Jeremias, capítulo 29, que nós fizemos a leitura da Bíblia para fazer essa introdução. Trata-se de uma carta escrita pelo profeta Jeremias 600 anos antes de Cristo. E essa carta, redigida por Jeremias, foi num momento que o povo israelita estavam exilados na Babilônia, para onde eles tinham sido levados cativos durante o reinado do rei Nabucodonosor. E eles então estão exilados, estão prisioneiros na Babilônia. E deixa eu dizer uma coisa: quando você está vivendo um tempo de angústia, uma fase nebulosa, tudo que você quer ouvir é que essa fase ruim está acabando, que vai passar e que dias melhores virão. É assim conosco, a gente vive uma expectativa de que dias melhores virão. E portanto, o povo está cativo na Babilônia, onde estão servindo, estão escravizados, estão angustiados, sem esperança. E eles então, qualquer um que você poderia perguntar nesse contexto, estaria esperando uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo. E nós somos assim, eu e você. Todos nós queremos ouvir alguma coisa de bom. Quem é que não quer ouvir uma palavra de esperança, que tudo vai melhorar e que essa fase difícil vai passar? E quando a gente está vivendo essa expectativa de ouvir alguma coisa aqui de bom, alguns saem atrás dos profetas, outros ligam o rádio, a televisão,
internet, talvez pela fé colocam um copo com água ali em busca de uma oração, de uma cura. Alguns correm de igreja em igreja atrás de revelações. E alguns, às vezes, até dentro de casa mesmo, vão tirar a caixinha de versículo. Olha, quem sabe eu encontro aqui uma palavra para mim, uma palavra que me conforte. E o texto que nós fizemos a leitura diz que havia profetas atuando entre o povo israelitas dentro da Babilônia. Todo tipo de profeta. E deixa eu te dizer uma coisa: quando Jesus fala que chegará um tempo que virão os falsos profetas, muitas vezes eu e você temos a ideia que esses falsos profetas são grandes líderes religiosos. Essa sempre é a nossa impressão. Mas deixa eu te dizer uma coisa: os falsos profetas existiam no tempo de Jeremias, existiam no tempo de Jesus e existem nos tempos atuais. E muitas vezes você está esperando um grande líder, não, mas às vezes eles estão junto conosco, próximo a nós, fazendo este trabalho. Nas igrejas do nosso tempo, nós temos irmãos fazendo esse trabalho, o trabalho dos falsos profetas. Essa que é a verdade. Gente humilde, gente simples. São os profetas e as profetisas, os videntes da igreja. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu pastorei uma igreja numa cidade e havia uma irmã lá, simples, humilde. Você percebia que era uma irmã de Deus, mas ela desenvolvia um ministério paralelo ao trabalho pastoral da igreja. Porque ela se converteu e ela era uma mulher de uma outra religião, afrodescendente, e ela então achava, ou mal orientada, que ela poderia desenvolver uma atividade parecida dentro da igreja, da comunidade cristã. E portanto, as pessoas daquela igreja costumavam ir à casa dessa mulher para ouvir aquilo que Deus tinha revelado a ela. Ela era uma verdadeira vidente evangélica, sabe? As pessoas iam lá para pedir uma consulta com quem iria se casar, qual tipo de atividade de emprego poderia essa pessoa ser bem sucedida. E ela desenvolveu um trabalho paralelo ao ministério da igreja, orientando as pessoas. Até mesmo as ofertas eram destinadas a ela. Por quê? Porque as pessoas não estavam interessadas em ouvir a palavra de Deus, mas aquilo que aquela querida irmã tinha para orientar. Era uma vidente, uma profeta, uma profetisa. Gastou-se um tempo para a gente orientar aquela igreja que essa prática não era a ideal. E muitas vezes isso acontece. E por que acontece? Porque há uma necessidade, meus queridos irmãos, de saber quando que essa fase terrível, que muitas vezes está me sufocando, tirando o meu sono, vai passar. E voltando então ao texto bíblico, no meio dos israelitas que estavam exilados na Babilônia, começaram então a se levantar alguns irmãos, alguns falsos profetas, que começaram a falar para o povo o seguinte: olha, a fase do sofrimento está acabando. Olha, o tempo de nós voltarmos para a nossa terra está chegando ao fim. Quem que não gostaria de ouvir alguma coisa assim? Quem não gostaria de ouvir que o meu sofrimento está acabando? Quem não gostaria de ouvir que a minha fase difícil está passando? Quem não gostaria de ouvir que, olha, Deus está preparando um caminho para a gente regressar a Jerusalém?
gostaria de ouvir algo assim? Quem não diria que esta profecia é de Deus? Quem não diria que essa profecia veio do céu? Mas o texto bíblico diz que Deus vai levantar o profeta Jeremias para escrever uma carta para o próprio povo israelita. E o que Deus manda ele escrever é o seguinte: olha, Jeremias, escreve aí o que estes homens e que essas mulheres estão profetizando, que é hora de voltar para Jerusalém, não tem nada a ver comigo. Jeremias, eles estão mentindo para o povo. Jeremias, eles estão usando meu nome, mas escreva esta carta para o povo, para que eles não acreditem neles. Deus está dizendo para Jeremias: Jeremias, e nesta carta você diga ao povo que, olha só, que há 70 anos pela frente, e eu, o Senhor, Jeremias, não tenho nenhuma previsão de tirá-los daí agora. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pensa nisso aqui. Será que você tem a fé e a maturidade suficiente para confiar em Deus, apesar do que o que Ele tem para você é diferente daquilo que você quer? Será que você tem a capacidade e a experiência e a maturidade de confiar em Deus, mesmo que aquilo que Ele tem para você é diferente daquilo que você está esperando? Sabe, meus irmãos, porque deixa eu dizer uma coisa: tudo que nós queremos ouvir é que o nosso casamento tem restauração, que eu vou ter dinheiro para pagar minhas contas e vou prosperar, que eu vou ter alívio nas minhas dores, que os meus inimigos serão derrotados, que eu vou ser promovido para um novo emprego. Quando de repente Deus está dizendo: olha, sinceramente, não é o que eu tenho para você nessa fase. Há um deserto ainda, há um tempo aí de construção. E é isso que está acontecendo. Uns profetizando que vai acontecer alguma coisa, que eles vão voltar para Jerusalém, e Deus está dizendo: olha, não é isso que eu tenho para vocês não. O exílio será longo, será 70 anos. Então Deus manda Jeremias escrever uma carta ao povo judeu, e ele escreve uma carta, e as palavras de Deus é desafiadora para o povo. O recado de Deus para o povo é mais ou menos o seguinte: olha, gente, há um longo tempo para vocês ainda passarem na Babilônia, e esta expectativa que foi criada por alguns profetas é mentira. O cativeiro não será curto, será longo. Serão 70 anos, e eu não tenho nenhuma previsão de tirá-los daí antes que se cumpra este período. E não tem como ser diferente, meus irmãos. Essa palavra, este fato, esse acontecimento no livro de Jeremias nos remete ao tempo que nós estamos vivendo hoje, aos sinais dos fins do fim do tempo da igreja, dos últimos dias, segundo Jesus. Há uma exortação aqui também nessa palavra, nesta carta, que pode perfeitamente ser adaptada para a igreja nesse tempo que nós estamos vivendo, neste mundo cercado por dúvidas e incertezas.
quando será o arrebatamento da igreja? Será que outras epidemias virão? E se a guerra e as guerras se tornarem um conflito mundial? Quais os próximos capítulos deste mundo, das transformações que a nossa sociedade está vivendo? Qual o destino do nosso planeta, ameaçado por uma destruição ambiental e sem precedentes? Tudo o que Jesus declarou que seria o fim dos tempos está acontecendo agora. Falsos profetas, rumores de guerra. Não é rumores, não, a guerra está acontecendo. Desastres naturais, terremotos. Jesus disse que o amor de muitos se esfriará. Muita gente pensa que é o amor humano de um para com o outro, mas na realidade é o amor pelas coisas de Deus. Cada dia fica mais difícil você encontrar homens e mulheres que amam a Deus acima de todas as coisas. É este amor que Jesus fala que de muitos se esfriará. E a exortação de Deus para o nosso tempo é que também não há previsão de quando a igreja será tirada deste mundo. Há uma passagem em Mateus 24, versículo 36, quando os discípulos perguntam a Jesus: quando será o fim, Senhor? Jesus responde o seguinte, Mateus 24, 36: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Portanto, a exortação de Deus para o nosso tempo é que, olha, igreja, eu não tenho previsão de quando vou tirar vocês daí. Eu não tenho previsão de qual é o meu propósito para este mundo agora. Mas o desafio é: será que vocês me amam de verdade? Será que vocês creem em mim? Qual é a fé que vocês têm? Qual é a fé que sustenta vocês? E talvez o desafio hoje, será que você tem a capacidade de ouvir a voz de Deus e crescer, mesmo que numa fase de incerteza, mesmo que seja num ambiente desfavorável para a igreja? Será que você tem a capacidade de expandir longe daquilo que você queria, de onde você gostaria de estar e de viver? Isso só é possível se nós tivermos a convicção que Deus está conosco. Mas vamos voltar ao texto bíblico. Deus vai pedir para Jeremias pedir 3 coisas ao povo. Capítulo 5. 29, capítulo 5. Primeira coisa, vocês não vão sair da Babilônia, são 70 anos. Se alguém está profetizando para vocês que vocês vão sair antes do tempo, não é verdade, não acreditem neles. Muito pelo contrário, eu tenho um plano para vocês. E o plano é o seguinte: Jeremias capítulo 29, versículo 5. Olha o que Deus está pedindo, olha o desafio. Deus está falando o seguinte: construam casas e habitem nelas, plantem jardim e comam dos seus frutos. Eu imagino aqui o povo: oh Senhor, nós estamos aqui na Babilônia, essa terra que só nos dá tristeza, não é um lugar que nós gostaríamos de estar. Mas Deus está falando o seguinte: pode ser que não é um lugar que vocês gostariam de estar, mas construam casas.
edifiquem, habitem nelas, plantem jardim, se possível, ao redor do condomínio e da piscina. Cristiano. E comam dos seus frutos. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, meus queridos irmãos. A soberania de Deus e o entendimento de Deus é quando nós temos a convicção e a certeza que nada foge do seu controle. Você precisa entender que foi Deus que permitiu o exílio dos israelitas na Babilônia. Foi Deus que permitiu o cativeiro. Foi Deus que permitiu os 70 anos. Foi Deus que permitiu eles estarem numa terra estranha, no estrangeiro. Foi Deus que permitiu eles se tornarem imigrantes. Foi Deus que permitiu eles estarem longe de casa. Portanto, esse é o ponto alto dessa mensagem. Você precisa entender. Se você está aqui, foi Deus que permitiu. Ou você acha que é acaso? Você acha que é coincidência? Deixa eu te dizer uma coisa. Se você chegou aqui vivendo uma fase de incerteza, oh Deus, será que eu tomei a melhor decisão? Eu quero dar uma chave para você sair daqui dessa tarde. Talvez você não entendeu nada que eu estou falando agora. Mas, se você, meu querido e minha querida, compreender que tudo que você está vivendo hoje, dia 31 de dezembro de 2023, é Deus que permitiu você viver. Se aonde você está hoje foi Deus que permitiu você estar, se você conseguir entender esse processo que você está vivendo, se você conseguir entender isso vai te ajudar muito. Vai te ajudar muito a suportar os desertos e as aflições que você fatalmente vai enfrentar. Jeremias 29, 11. Olha a palavra de Deus para você hoje, nessa tarde. Porque eu, o Senhor, que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazer-vos prosperar e não de lhe causar mal, não lhe causar danos, planos de dar a vocês uma esperança e um futuro. Voltando os três pedidos que Deus pede para Jeremias fazer ao povo. O primeiro é: construam casas. O que é que você está construindo hoje? Você está construindo alguma coisa? Qual é a sua expectativa? Construam casas, habitem nelas, plantem jardim e comam dos seus frutos. Não é um desafio? Quem é que quer, numa crise dessa, numa dificuldade dessa, onde ninguém consegue pagar nem a renda, construir uma casa? Ainda mais plantar jardim, sabe? Porque muitas vezes, meus queridos irmãos, não era onde a gente queria estar. Talvez aquilo que eu e você queremos fazer nesse momento é comprar a primeira passagem, o primeiro voo e voltar para Jerusalém. Mas Deus está mandando construir casas. Quem quer construir algo? Quem edificar algo numa época ruim? Vamos dizer que é falta de sabedoria, que loucura. Mas o povo está como imigrante na Babilônia e Deus está mandando eles construir casa. Posso trazer
fazer isso com a palavra de hoje, no momento de hoje. Deus está dizendo o seguinte: trabalhe, invista, abra a sua empresa. Ah, mas pastor, a situação está difícil. Não! Amplie os seus horizontes, estabeleça metas de crescimento, cresça, produza, dê frutos. Versículo 6, 29, versículo 6. Essa é mais desafiadora ainda. Quem é que está no estrangeiro, vivendo como imigrante, e vai receber uma palavra dessa? Deus diz o seguinte: casem-se, você é solteiro ou solteira, e tenham filhos, se você pode. Escolham mulheres para casar com seus filhos. Claro que isso não está adequado para os dias de hoje. Não é os pais que escolhem quem vai casar com os filhos. Mas, entre outras palavras, Deus está dizendo o seguinte: casem os seus filhos. E logo a seguir ele diz o seguinte: deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Isso significa netos e netas. Multipliquem-se e não diminuam. Multipliquem-se e não diminuam. Tem muitos jovens que têm falado para mim o seguinte: ó, pastor, eu gostaria muito de casar, mas eu estou esperando os 40, 50 anos, estou esperando no Senhor, eu estou orando. A melhor hora, pastor, para encontrar uma esposa, para ter filhos. Tá, e qual é a sua companhia, cara? Ora, a minha companhia é o cão. Deixa eu te dizer uma coisa: quem tem direito a ter cão aqui são nós, homens e mulheres mais maduros, como eu, a pastora, Fábio, a Kelly, os irmãos mais maduros. Eu tenho visto muito cara bombadão aí, junto com a namorada bombadona também, levando como filho um cão na coleira. Nada contra os animais, irmãos, eu amo os animais. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o casamento, por sua própria natureza, está coordenado para um casal ser feliz, para gerar filhos. O mesmo Deus que criou o homem e a mulher e os entregou por amor um ao outro, confiou-lhes a sublime missão de colaborar com Ele na obra da criação. Quando lá em Gênesis 1:28 ele diz: frutificai e multiplicai-vos. Portanto, um casal que se fecha à transmissão da vida, sem que exista uma doença, um motivo suficientemente grave e justo, acabam por entrar em pecado, porque estão negando a sua própria essência no sacramento do matrimônio. Uma das perguntas do casamento deveria ser: estão dispostos a receber com amor os filhos que lhe forem confiados por Deus? É claro, a não ser que tiver uma doença, uma dificuldade de engravidar, um problema com o homem. E olha que a adoção também pode ser feita, mas nós não podemos negligenciar a criação. É por isso que tem tantos casamentos que não tem dado certo. Às vezes toda a expectativa de um homem, de uma mulher, é gerar uma família. É por isso que eu estou aqui. É por isso que você está aqui. E quando então um casal negligencia esse dom de Deus, e olha, meus irmãos, não é para ter uma creche em casa não, viu? Porque
difícil sustentar uma creche. Tem métodos contraceptivos para isso. Mas quando é planejado, equilibrado, é o que precisa ser feito. Por isso, capítulo 6, lá no Velho Testamento, casem-se. Você que é solteira, tenham filhos, se for possível, apesar da idade. Escolham as mulheres para casar os seus filhos. Deem suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, netos, netas. Multipliquem-se e não diminuam. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez a ampliação da sua família vai acontecer aqui, na Babilônia, no estrangeiro, como imigrante. Mas o capítulo 7 é desafiador. O capítulo 7 é desafiador. Tem muita gente reclamando: olha, pastor, essa terra está ajudando tanto de mim. Ô pastor, está tão difícil. Ai, pastor, eu tenho sido vítima de xenofobia no meu ambiente de trabalho. Deixa eu te dizer, eu também já fui. Quanta gente já falou: volte para sua terra, homem. Meu filho, o Vitor, passou por um processo que, olha, não aconselho para ninguém. Ele era garoto ainda, tinha acabado de chegar a Portugal e estava estudando numa escola primária. 3 amiguinhos pegaram a mochila dele e jogaram lá na porta e falaram: volte para sua terra. E ele agrediu um deles. E aí eu fui chamado lá na diretoria: olha, seu filho agrediu um coleguinha, o que é que foi que aconteceu? E aí fiquei sabendo que o coleguinha mandou ele voltar para a terra dele. Xenofobia. Ficou uma semana suspenso na escola e eu orientei a ele: filho, não faça mais isso. Você tem que suportar. Sei lá como você vai resolver isso, mas você não agrida os seus amiguinhos. Parece que deu certo, sabe por quê? Esses 3 amiguinhos cresceram junto com ele e hoje são os melhores amigos que ele tem. Mas o capítulo 7 é desafiador. Você está vivendo no estrangeiro, numa terra estranha, onde eu não gostaria de estar. Olha o que Deus diz. Capítulo 7. Busquem a prosperidade da cidade para o qual eu os deportei. Cidade desse país que vocês estão. E orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dessa cidade e desse país. Ô pastor, mas como que eu vou buscar prosperidade num lugar que me escraviza? Onde eu tenho sido vítima de preconceito, de xenofobia? A palavra do Senhor é o seguinte: ore pela cidade, ore pelos seus vizinhos, ore pelas pessoas, ore no seu ambiente de trabalho, ore na sua universidade, porque a palavra do Senhor é o seguinte: porque a prosperidade de vocês está relacionada com a prosperidade desse lugar que eu vos coloquei. Agradeça a Deus. Eu repito, não foi Deus que permitiu o cativeiro. Foi Deus que permitiu o exílio, desculpe. Foi Deus que permitiu o cativeiro. Foi Deus que permitiu eles entrarem numa terra estranha. Foi Deus que permitiu eles se tornarem imigrantes. Foi Deus que permitiu eles estarem longe de casa. E você precisa entender que não há acaso. Há um processo. E se você está onde você não gostaria de estar nesse momento, é porque a provisão de Deus, é Ele que permitiu você estar nesse lugar. Mas vamos encerrar. Como termina a carta de Jeremias aos israelitas? Portanto, resumindo, Deus fala: olha, esses profetas estão mentindo para vocês. É profetada, sabe? É profetada, é mentira. Escreva a carta a Jeremias. Deus os orienta como será o tempo de exílio.
o que deveriam fazer na Babilônia ao passar por estes 70 anos, mas ao fim ele vai fazer promessas e diz: olha, apesar do exílio de 70 anos, eu não abandonarei vocês um só instante, um só momento, eu estarei convosco todos os dias. Capítulo 12, 13 e 14. Essa é a frase mais bonita da Bíblia. Deus desafia: construam casas, casem-se, dê os seus filhos em casamento, multipliquem, tenham netos, a família vai se expandir. Depois ele diz: orem pela cidade onde vocês estão, porque a prosperidade da cidade, desse país, está relacionada à oração de vocês. Aí ele diz no versículo 12: primeiro ele aperta, e agora vem o lado bom de Deus. Capítulo 12, preste atenção. Então, quando vocês estiverem passando por tudo isso, vocês clamarão a mim e virão orar a mim, e eu vos ouvirei, diz o Senhor. No capítulo 3 diz que: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E o capítulo 14 diz o seguinte: e eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e eu os trarei de volta do cativeiro, e eu os reunirei de todas as nações. Ele está falando de salvação, de vida eterna, de arrebatamento da igreja, em nome de Jesus. Toda a igreja de todas as nações se reunirão, eu trarei vocês de volta, eu os reunirei, e de todos os lugares, de todos os países por onde eu vos dispersei como imigrantes, eu os trarei de volta para o lugar onde os deportei, a Jerusalém celestial. Aleluia! Diz o Senhor. Eu gosto muito dessa palavra: eu me deixarei ser encontrado por vós, por vocês. Sabe aquele pai, sabe aquela mãe, que quando tem os filhos pequenos, se esconde, brinca de esconde, mas por algum momento percebe que o filho não encontra, e ele propositalmente se deixa ser achado? É disso que Deus está falando. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Sabe aquela paz, sabe aquele refrigério que supera tudo? Pode estar ruim, pode estar difícil, pode estar em crise, pode haver desemprego, pode não haver casa, pode não haver esperança. Eu posso estar ansioso com aquilo que eu estou vivendo, mas sabe aquela paz, sabe aquela sensação de paz e de refrigério? O circo, meus irmãos, está pegando fogo ao meu redor, mas eu vou sentir aquela paz. Vamos sentir aquele refrigério, que a presença de Deus está comigo. Sabe, o circo pode estar pegando fogo, mas a paz e refrigério no meu coração, há conforto na minha alma. É disso que Deus está falando. Capítulo 12, 13 e 14. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, nessa passagem de ano, o mundo pode estar em guerra. Pode haver notícias que haverá um aumento de preços aí. Talvez você está se sentindo ansioso, ansiosa. Puxa vida, será que eu tomei a direção certa? Será que eu tomei a decisão certa? Até agora não surgiu uma oportunidade, até agora não surgiu um emprego, até agora as coisas não aconteceram, eu estou vivendo ainda uma fase difícil, um deserto, mas eu
preciso que você saia daqui, que você entre em 2004 animado, cheio de esperança. Comece hoje mesmo a sair daqui, a construir. Construa casa, construa emprego, gere renda, abra sua empresa, abra o seu escritório. Dê um passo de fé em nome de Jesus. Expanda seus horizontes. Estabeleça metas e objetivos. Deus estará sempre no controle e Ele não vai te desamparar em nome de Jesus. Amém. E para concluir, ore pela nação, ore pela Babilônia, ore para onde você está inserido. Ah, pastor, mas tem xenofobia lá no meu emprego. Não importa. Ore pelo seu trabalho, ore pela sua cidade, ore por este país, ore por Portugal. Coloca Portugal nas suas orações. Ore pela nação e pela terra que vocês estão plantados. E trabalhem pela prosperidade dessa terra, porque a sua prosperidade vai depender da prosperidade deles, da prosperidade dessa terra e do lugar que vocês estão inseridos. Pois a prosperidade deste lugar vai prosperar, vai produzir prosperidade em vocês. Dá para acreditar uma coisa dessa? Com tudo que nós estamos vivendo, que orar por esse lugar que vocês estão inseridos, que a prosperidade sua depende da prosperidade desse lugar, e que a prosperidade desse lugar depende da sua oração. Talvez você chegou aqui hoje abatido, desanimado, talvez já dormiu na rua, talvez já passou fome, sem esperança porque correu atrás de profetas e ouviu aquilo que estava comprometido com as suas vontades. Deixa eu te dizer uma coisa: os falsos profetas sempre dirão palavras comprometidas com a sua vontade, com tudo aquilo que você quer ouvir. Ah, que eu te dou um dente de ouro. Ah, receba a chave do carro, receba a chave da casa. Mas não! Você ouviu falsos profetas comprometidos apenas com a sua vontade, dizendo que tudo ia ser bom, que tudo ia ser maravilhoso. Isso era tudo que você queria ouvir. Mas eu quero te dizer, em nome de Jesus, que a fidelidade de Deus está presente também nos períodos de crise, nos períodos de perca, nos períodos de deserto. Ele não nos abandonará. Eu quero então finalizar orando com você e por você. E depois você vai fazer a sua oração. Vamos ficar em pé. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Pai, pela sua santa e bendita palavra. Pai, talvez nós não estejamos vendo o milagre. Nós talvez não estejamos vendo a nossa vitória. Oh, Jesus, mas cremos que a tua fidelidade também está nos momentos ruins, nos momentos de perca, nos momentos que nós estamos tristes, abatidos. Senhor, e nós queremos se submeter à tua vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faça a sua oração aí, meu querido, minha querida. Talvez você chegou aqui abatido, abatida. Ô Senhor, talvez neste momento a coisa que você mais quer é comprar uma passagem. De repente você está dizendo o seguinte: esse sonho vai acabar, mas Deus está querendo te dizer o seguinte: esse é o começo. Eu não te trouxe aqui por acaso. Pode ser 70 anos, pode ser 30, pode ser 10, mas Deus quer nos dizer o seguinte hoje: que Ele está conosco, sempre estará conosco. Você só precisa entender o seguinte: você precisa construir alguma coisa.
permitiu você estar aqui. E a fidelidade de Deus está com você em todo o processo, em todas as circunstâncias. Pai, muito obrigado pela sua santa e bendita palavra, que nos encoraja a prosseguir, nos encoraja a dar um passo de fé no louvor de 2024. Senhor, eu sei que há grandes desafios nessa igreja, tantas cadeiras vazias, tantos nomes que precisam de oração. Senhor, eu oro pelas famílias. Satanás, você não tem autoridade para a família, contra a família. Eu peço libertação dos maridos. Senhor, nós precisamos dos homens, dos sacerdotes, dos maridos. Oh, Senhor, chega das mulheres puxarem os maridos. Oh, Senhor, estabeleça em nós uma comunidade de homens soberanos, fortes, destemidos, cheios do poder de Deus. Oh, aleluias! Oh, aleluias! Oh, glória a Deus! Pai, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Oh, aleluias! Que a graça e o amor de Deus, as eternas consolações do Espírito Santo,